Boa tarde, irmãos e irmãs do Ideal Espírita, simpatizantes, ouvintes. Muito obrigada por estarem aqui na nossa companhia. Neste momento, estamos dando início aos trabalhos de assistência espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia, todas as quartas-feiras. Meu nome é Sandra da Mata e hoje, dia 18 de maio de 2022, inicio os trabalhos da tarde com a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Sejam todos bem-vindos. Um abraço fraterno. Prece inicial. Deus Pai, nosso fluido vital, nós vos agradecemos pela oportunidade da reencarnação, que possamos vivê-la de maneira agradecida, digna, respeitosa, solidária e, sobretudo, laboriosa no bem, observando as lições que vosso Filho Jesus nos ensinou. E eis que estamos no momento mais propício para praticá-las. Basta que olhemos ao nosso redor com o nosso coração sensível. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio de número 14, intitulado Dividir com Amor. A imagem que aparece é uma imagem desfocada de uma menina na faixa etária em torno de 7 ou 8 anos, pele branca, cabelos compridos e loiros, com a face singela e sorridente, oferecendo com a mão direita uma flor cor-de-rosa dirigida ao leitor. O numeral do episódio encontra-se do lado direito sobre a gravura e o título do episódio está na base da folha abaixo do numeral e ambos, título e numeral, estão escritos na cor branco. Leitura do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O episódio de estudo hoje é o de número 14, intitulado Dividir com Amor. Segue a leitura. A miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se à de natureza moral que atulha os edifícios e residências de luxo como os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação, tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te excuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir o que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Este episódio encontra-se nas páginas 66 e 67. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para fazer um breve comentário sobre a lição 14 do livro Episódios Diários, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Meus irmãos, Joana nos convida, a dividir com amor, nos levando a refletir sobre a miséria socioeconômica que existe em nosso mundo.
Ela lembra, né, que vivemos em um amontoado de bens, mansões, muito luxo, né? E eu acrescento aqui carrões, e junto a tudo isso também existe a promiscuidade libertina que ela nos fala. Mas Joana vem nos chamar a atenção, que não nos prendamos a tudo isso que vemos, a essa miséria, né? E que apesar de tudo isso, não deixemos de ajudar. E alerta, que não nos preocupemos em resolver o problema, a causa, né? Que é tão extensa, mas que possamos, que o pouco que façamos, né, pode diminuir de alguma forma o que está acontecendo, né? Diminuir um pouco a fome. E ela nos diz ainda que esse movimento de amor, de dividir, né, pode ajudar alguém que está passando fome, que está pensando bobagem, que está pensando em desistir da vida, que pode ajudar com que essa pessoa mude, né, o seu caminhar, mude a rota, que passe a ter fé. E é o poder do amor. Nunca falemos que não podemos ajudar, porque sempre podemos. Vamos aprender a abrir não só a mão, mas principalmente o coração, dando não só o material, mas um sorriso, né? Uma preocupação, perguntar o que está acontecendo, ter um olhar de compaixão, de amor. Isso me lembra que no livro Fonte Viva, na lição 60, no parágrafo 10, Emmanuel questiona assim: e que estamos nós dividindo ou doando da nossa esfera íntima? Que tipo, né, temos nós de nós mesmos próprios para dar? Que emoção estamos dividindo com os outros? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Que vibrações estamos espalhando? E no capítulo 13, na instrução dos espíritos, no ponto 9, da lição A Caridade Material e a Moral, logo no início, os espíritos nos pedem para fazermos aos outros o que queremos que nos façam. E aí lembra, né, a grande frase de Jesus, o chamamento, o ensinamento de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro, né, aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E os espíritos vêm nos relembrar. E no segundo parágrafo dessa mesma lição, os espíritos continuam e são fortes quando diz: ricos, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos atribuirá um dia o bem que houverdes feito. Esse espírito que nos chama a atenção é o espírito Irmã Rosália, né? Da lição A Caridade Material e a Moral. Mas logo em seguida, nessa mesma lição da caridade material e moral, adiante no ponto 10, um espírito protetor também vem nos dizer, nos lembrar, que não só a caridade material pode amenizar, né? Ela pode amenizar a fome, mas existe às vezes uma fome maior, que é a fome espiritual. E de que forma nós podemos amenizar, né? Ajudar a diminuir essa fome, essa sede? Ele nos fala que essa caridade, esse dividir, esse amor, pode ser feito de muitas maneiras. Que pode se fazer orando pelos abandonados, os pobres abandonados, que morreram sem a luz, né? Que podemos assim levar alívio para seus corações, que podemos dar bons conselhos aos que estão desesperados, irritados pelas privações e que blasfemam contra Deus. E assim, meus irmãos, que todos os dias peçamos a Deus, a Jesus, a oportunidade de fazermos o bem, de dividir do pouco ou do supérfluo que temos em nossas casas,
e dividir com os nossos irmãos. Que Jesus, que Deus abençoe e envolva a todos nós. Muita paz. Segue a minha contribuição. Para interpretar este episódio de número 14, Dividir com Amor, eu trouxe algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, a parte que trata da verdadeira propriedade. O item 9 diz o seguinte: o homem não possui de seu senão o que podes levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a posse real. No item 10 diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus, frequentemente, frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Trago essas passagens para nos lembrarmos de que o que possuímos na terra não nos pertence, e se somos administradores de Deus, temos como missão usar esses bens da melhor forma que pudermos, beneficiando aqueles que mais necessitam de auxílio. No episódio de hoje, a nossa mentora Joana de Ângeles aborda a questão da caridade, nos mostrando que a verdadeira caridade é aquela em que dividimos o que temos com um ingrediente fundamental, o amor. Às vezes o nosso repartir é apenas dar para nos livrarmos do incômodo que o outro nos provoca, ou para parecermos aos olhos dos outros que somos bonzinhos. A verdade é que todos nós temos o que repartir com amor. Não se trata apenas de bens materiais, mas de acolher as pessoas com carinho, com afeto, escutando e tendo uma palavra de consolo no momento certo. Muitos criticam o fato de ajudarmos, principalmente financeiramente, um pedinte ou lhe socorrendo naquilo que é necessário. Por vezes já pensei assim, que é paternalismo, que vamos deixar o outro mal acostumado, que vamos habituá-lo e provocar, de certa forma, um vício. Mas Joana nos diz que pensar dessa forma é um equívoco. Pensemos bem, a fome não bate só um dia. Eu própria, quando estou com fome de alimento físico, eu fico sem poder raciocinar e extremamente irritada. Por que pensar que só isso acontece fisiologicamente comigo e que com o outro não acontece? Nós não sabemos os infortúnios ocultos que acompanham aquelas pessoas que estão numa situação precária e desfavorecida. Com a pandemia, as diferenças socioeconômicas ficaram bastante acentuadas. A grande população brasileira tem passado por inúmeras dificuldades, com perda de emprego, moradia, não acesso aos bens básicos para a sobrevivência. Se não podemos erradicar esses problemas crônicos sociais, que possamos contribuir com a nossa cota de amor, por mínima que seja. Mesmo que pareça pouco, a soma dessas pequenas atitudes pode evitar muitos males e até evitar ações desesperadas que poderiam advir caso o socorro naquele momento lhe fosse negado. Ao oferecer algo ao que padece de fome, desespero e dor,
nós atendemos de imediato, mas não nos esqueçamos de oferecer o nosso coração. Que sejamos simpáticos com os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, ajudando a se ajudar e não pegando o fardo do outro e carregando. Se fores procurado, se for ao encontro de quem necessita, devemos fazer sempre o que esteja ao nosso alcance. E aí Joana nos diz: faça o que tiver ao seu alcance. E a vida se encarregará de fazer o resto, porque isso exige também um protagonismo do sujeito, ou seja, o buscar a sua melhoria sem se conformar com aquela situação que o está colocando, que o está puxando para baixo. E aí Joana fala: se você reparte com amor, você multiplica a esperança e promove a alegria. Este é o sentido da vida. Muito obrigada por me permitir compartilhar essas minhas reflexões com vocês. Um abraço fraterno a todos. Caros ouvintes, chegamos ao término das nossas atividades da primeira parte das reuniões de quarta-feira. Sigam conosco porque os trabalhos continuam. Mantenham suas mentes em vibração positiva para que possamos atingir ao maior número de pessoas possíveis que estão necessitando de ajuda. Quero ainda agradecer a todos que se prontificaram a ajudar na realização das tarefas dessas reuniões. Muito obrigada pela colaboração de todos e por você que está aí nos ouvindo. Muito obrigada. Boa tarde, queridos companheiros do Labor Espírita, que nos abençoe o nosso Mestre Jesus e cada vez mais possamos compreender as lições do seu Evangelho, especialmente com a ajuda dos bons espíritos. Hoje a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, nos traz uma mensagem bastante atual. Ela se intitula Padecer. E o benfeitor escolheu uma frase do Apocalipse 2:10, que diz exatamente isso: não temas das coisas que hás de padecer. Não temas das coisas que hás de padecer. O que é padecer? É sofrer dores físicas e ou morais. E a visão que Emmanuel nos traz dessa frase do Apocalipse é para nós motivo de muito júbilo, não obstante o assunto se trata de sofrer. Porque ele diz que uma das maiores preocupações de Jesus foi alijar os fantasmas do medo dos seus discípulos. E nós sabemos que tudo que Jesus dizia a seus discípulos, logicamente, é abrangente para nós. Por quê? Porque ele tinha uma preocupação muito grande com relação à aquisição da fé. Então ele dizia que a fé, ela não constitui um fenômeno comum nas sendas da vida. Dizer ter fé é uma coisa. Sentir fé, que traduz aquela confiança plena,
há uma distância muito grande. E é justamente, meus irmãos, essa questão do sofrimento que vem avassalando o nosso planeta Terra. Não obstante, todos nós que aqui estamos reencarnados, estamos submetidos às nossas provações, às nossas expiações de um passado que nós não podemos mudar, mas podemos reparar, através de um presente que nós temos que viver da melhor forma possível para, assim, preparar o nosso futuro. Allan Kardec nos diz que Deus conhece todas as nossas necessidades. E a elas ele provê, mas ele provê de conformidade do que é necessário para nós. Aí está a dificuldade do ser humano de, quando for se dirigir a Deus, né, colocando-lhe a fé na certeza que ele vai atender aos nossos pedidos, esse atendimento não vai ser, numa grande maioria das vezes, como a gente quer. Essa é a dificuldade que nós precisamos trabalhar isso em nós, porque a nossa visão é muito curta, é muito estreita do que na realidade é o melhor para nós. E como ele é um pai magnânimo, justo, sábio, ele só vai nos atender naquilo que ele sabe que vai ser o melhor para nós, mesmo porque Deus, ele sabe que a dor nos faz mais fortes, o medo nos faz mais corajosos e a paciência nos faz mais sábios. E é exatamente nesse lidar, né, com todas essas questões aqui na Terra, que vai construir um futuro espiritual favorável para todos nós. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala do bem e do mal sofrer, né? Então, os espíritos superiores, eles nos advertem que participar do espírito de serviço evangélico, que é o nosso caminho, participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. É Emmanuel que está nos dizendo isso. Dito de outras maneiras, por outras entidades venerandas, mas com o mesmo sentido. O Espiritismo é alicerçado no seu terceiro aspecto, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os seus ensinos, a prática de tudo aquilo que ele nos trouxe, nos coloca nessa posição do espírito de serviço evangélico. E é nessa condição, minhas irmãs e meus irmãos, que nós estaremos cumprindo os desígnios do nosso Pai que está nos céus. E para tanto, temos que receber os nossos padecimentos com essa visão, com esse olhar de que aquilo que estamos passando hoje na Terra faz parte
do nosso programa evolutivo. Quando nós aceitamos esses padecimentos com resignação, com aceitação, compreensão do para que aquilo está chegando até nós, logicamente fica muito mais fácil. Porque nós não vamos permitir que o nosso coração seja tomado de revoltas, de queixas, de reclamações. Porque tudo isso agrava e demora mais ainda do sofrimento passar por nós. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Que esse não temas das coisas que hás de padecer é nós enfrentarmos de cabeça erguida todos os sofrimentos, sejam eles físicos ou morais, que nos visitem. Porque é exatamente a fé que nos fortalece. A confiança nesse Deus de amor, de misericórdia, que sempre está conosco e demonstrou isso quando enviou à Terra vários espíritos que nos trouxeram revelações preciosíssimas para o nosso entendimento paulatino, um entendimento, né, que viria de acordo com o nosso aperfeiçoamento, intelecto, moral, espiritual, mostrando-nos que nada acontece no mundo sem que seja com a permissão de Deus. Joana de Ângeles nos afirma que ninguém tem o destino do sofrimento. Nós espíritas sabemos disso. Nós não reencarnamos para sofrer. Ou é para nos educar ou nos reeducar quando somos recalcitrantes. Esse sofrimento que nos alcança é o resultado da ação negativa lá de trás e não a causa. Pode estar no nosso passado, mais longínquo, como pode estar no passado agora, quando nós erramos e nos equivocamos. Aqui mesmo, nesta reencarnação. E o amigo Bezerra de Menezes nos diz, de uma forma assim bastante consoladora, que não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Então, tudo que a gente vive, nós teremos que extrair as lições. O que a gente sabe que está sendo bom para o nosso aprendizado espiritual. E aí o benfeitor termina a mensagem dizendo o seguinte: não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai, magnânimo e justo. Um Pai que não distribui padecimentos. Ele dá corrigendas. E é exatamente a corrigenda que nos aperfeiçoa. Vamos refletir nessa bela página do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos consola muito, porque o mundo, meus irmãos, está em lágrimas. E somente o Evangelho de Jesus pode se transformar nesse lenço para poder enxugar
essas lágrimas. Que Deus nos fortaleça, nos encoraje, nos envolva através dos teus ministros divinos de energias restauradoras, revitalizantes, na certeza inexorável de que Ele está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Muita paz. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.